Ok. Então, eu vou apresentar um pouquinho o que é a proteção de patrimônio, tá? Que é o título da apresentação. O item 1 é uma apresentação muito rapidamente do que a gente é, o que a gente faz, quais são os tipos de empresas que existem nos Estados Unidos, porque tem muitos mitos a respeito disso, então é importante trazer isso à tona. O que é a proteção de patrimônio, exemplos e as dúvidas. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Já trabalhei em várias empresas multinacionais aqui no Brasil, sou carioca, já moro nos Estados Unidos há mais de 15 anos, a empresa existe 10 anos. Sou formada em administração de empresas, com pós-graduação em marketing, e me especializei em ajudar brasileiros nos Estados Unidos há 10 anos atrás, quando o visto ainda era muito difícil de ser conseguido. Passava um pente fino lá no consulado para não deixar ninguém ir para os Estados Unidos, até que a gente inverteu isso, passou a ser um dos maiores consumidores no mercado americano, né? E com isso fazer negócio lá se tornou mais fácil. A America Expert é uma empresa de consultoria, de novo, como eu falei, está localizada em Hallandale Beach, para quem conhece, fica perto de Aventura, para quem já foi em Miami várias vezes. Tem muitas comunidades brasileiras ali próximo, muitos parceiros como a Rosana, de Realtors e que fazem investimentos e tal. Então, um dos pontos estratégicos que eu quis fazer ali é para atender a área de Miami e também um pouquinho de Broward, começando, né, para quem quisesse saber um pouquinho mais de como investir nos Estados Unidos e como ser bem-sucedido. Aqui tem o Eduardo, que eu apresento, Eduardo Rios. Levanta um pouquinho para todo mundo ver você. Eduardo, ele fica aqui em Alphaville, ele é o nosso representante, então toda a parte de contabilidade tributária, tudo que tem a ver com o Brasil, ele responde. Ao longo do tempo, eu fui identificando a necessidade dos nossos clientes ter uma pessoa não só no Brasil, mas que entendesse e pudesse falar com o contador dele do Brasil, junto com a empresa americana. Então, em algum momento, os dois contadores têm que se cruzarem e têm que falar a mesma língua. Então, para isso, a gente tem o Eduardo, que dá assistência aos nossos clientes quando precisam de qualquer dúvida. Eu tenho uma empresa que é uma matriz, o que é melhor? Qual é o impacto que isso faz? E eu vivo nos Estados Unidos há tanto tempo, eu tenho que declarar no Brasil, não tenho... Enfim, para tudo isso, tem ele como nosso suporte aqui no Brasil. Tá? A gente hoje tem uma carteira de mais de 200 clientes fixos. A empresa foi criada por mim, não tenho sócios. A gente tem bastante material, como a própria Rosana mencionou. Agradeço ela mais uma vez a oportunidade. E a gente tem bastante matérias que a gente já contribuiu para as mídias diversas, dando nossa opinião, nosso parecer, enfim, como a gente está no tempo no mercado. Então, isso é uma coisa, uma credibilidade muito grande que a gente tem com o trabalho sério que a gente tenta desenvolver. A representação do Brasil, que é um outro ponto também que é importante. E um outro último ponto que você passou. A gente também faz representação da Europa Expert. Então, a gente não só atende o mercado americano, mas, eventualmente, os clientes querem fazer negócio na Europa também. Seja em UK, seja na Alemanha, enfim. A gente também tem essa possibilidade. A gente tem representante hoje na Inglaterra, então a gente pode fazer abertura de empresa na Europa também. Além de todos os serviços que a gente mencionou, faz abertura de empresa offshore, que tem muito ligada com a parte de hoje de proteção de patrimônio. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento sobre o que é uma offshore, eu preciso de uma offshore, ou não tenho, é ilegal, até que ponto é paraíso fiscal, pode me levar para a cadeia. Enfim, tem vários mitos em relação a isso, a gente vai passar isso um pouquinho hoje para vocês. Abertura de empresas na Europa que eu mencionei, pesquisa de mercado, criação de planos de negócios. Então, a gente não é hoje assim, uma empresa de contabilidade. A gente, de novo, é uma empresa que mais completa e que dá assessoria desde o nascimento de uma ideia. Eu quero fazer brigadeiro, por exemplo, nos Estados Unidos. Será que é viável? Isso. Quanto que eu tenho que pôr de dinheiro? Quanto que eu vou ter de retorno? Quem é meu cliente? Por quanto que eu vou comprar? Enfim, tem tantas variantes nisso que a gente tem que parar e pensar antes da gente botar o nosso dinheiro, porque a gente está na nossa zona de conforto aqui. O brasileiro está acostumado a fazer negócios no Brasil, mas quando a gente já passa a fronteira com uma outra cultura, com um outro jeito de posicionar no mercado, o mercado é enorme, é o melhor mercado do mundo, o país das oportunidades, eu sou suspeita para falar. Mas, se você não chegar bem preparado e saber onde você tem que se localizar no mercado, de nada disso vai adiantar. Então, essa parte é muito importante para nós, é fundamental para o seu negócio bem-sucedido, o estudo de mercado, o planejamento. Tá? Registro de marcas e patentes, a gente incluído com a empresa leva endereço, caixa postal, um escritório virtual, contabilidade,
Serviço logístico, a gente tem o recebimento de envio de carga, que é ao lado da nossa empresa, que estão dando um depósito. Auxílio na obtenção de visto para executivos e empresários, que isso aí já é outra parte que hoje a gente teve palestra a respeito disso. E seleção, contratação de funcionário, marketing, enfim. Então a gente tenta ser uma solução completa para vocês não terem que ficar com vários tipos de provedores diferentes. Falando agora os tipos de empresa nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que, ao longo dos anos, se criou um mito muito grande. Hoje todo mundo só fala em LLC, né? Me procuram já falando, então, eu queria abrir uma empresa nos Estados Unidos, eu quero uma LLC, eu já sei o que eu quero. Aí é engraçado, você pergunta, já sabe? Então tá, qual o objetivo da sua empresa? Por que você quer abrir uma LLC? Porque eu já vi na internet, eu já li tudo a respeito, eu já sei de tudo. Então, assim, não é bem assim, tá, gente? A gente realmente hoje tem um volume de informação muito grande no Google, a gente joga lá várias coisas no YouTube, enfim, onde for a fonte que vocês foram pesquisar, mas tenham cuidado com o que vocês leem, porque acabam confundindo mais. Essa que é a verdade. Então, em vez de ajudar, às vezes pode atrapalhar. Então, você está aqui 3 tipos de empresas básicos que estão intimamente ligados com o nosso assunto de hoje, que é a proteção de patrimônio. A primeira é a offshore. A offshore, a definição, é uma empresa aberta em paraísos fiscais. Tá? Paraíso fiscal nada mais é do que um lugar onde o governo local, para incentivar negócios naquele local, ele dá isenção de pagamento de impostos. Isso é algo perfeitamente legal, aprovado por aquele país, e não tem nada de errado você querer abrir um negócio lá ou querer apenas ter uma empresa lá para outra proteção de patrimônio, blindagem, seja o que for o objetivo de vocês. Tá? Alguns exemplos de lugares que tem, Ilhas Neves, que é um lugar que eu gosto muito de usar, pela facilidade e não ser tão burocrático. Ilhas Virgens, Caimã, Panamá e muitas outras. É óbvio que com a lavagem de dinheiro tem se tornado muito pior você abrir uma empresa, vamos usar conta bancária, nem tanta empresa. Porque os bancos eles estão realmente com um olho muito forte nisso, para da onde está vindo esse dinheiro. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode nem fazer depósito mais em cash. Você tem que realmente levar um cheque, porque não sabe a procedência do dinheiro. Então, sabe se vem de contrabando, se vem de, enfim, drogas, seja o que for, ilegal. Então, você hoje tem já umas regularizações específicas para isso. E nos Estados Unidos, imagina nesses tipos de lugares que não sabe a origem do dinheiro. Então, é uma coisa que vocês têm que saberem comprovar. Vai ter uma documentação enorme, não se assustem. É possível abrir, mas tendo as documentações corretas para mostrar de onde vem a origem do dinheiro. Qual é a vantagem de ter uma offshore? Ela é uma empresa que ela não tem que pagar imposto, só e por si só já é uma grande vantagem. Ela não precisa de contabilidade, porque obviamente não tem imposto a pagar, não tem necessidade de manter o livro contábil. E tem um baixo custo de manutenção. Então ela tem que ser renovada uma vez por ano. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Eduardo não tem ainda, espero que não tenha, mas é comum a gente ver lá fora, todos na Europa também, é que a empresa tem que ser renovada. Então, dependendo de cada estado, que rege as leis são os estados, você tem que seguir as normas daquele estado, tendo que renovar uma vez por ano em alguns meses específicos. Na Flórida, por exemplo, o prazo vai até 1º de maio. Então, com a offshore, isso também acontece, dependendo do país. Bom, o que é uma corporation? Talvez muitos de vocês também já ouviram falar nesse termo. Corporation, que pode ser uma corp ou pode ser uma inc, incorporated. Esses 3 nomes querem dizer as mesmas coisas. É uma corporation, é uma modalidade de empresa nos Estados Unidos. Essa empresa é indicada para empresários estrangeiros que desejam operacionalizar seu negócio nos Estados Unidos. Então, a gente sempre indica que a corporation é uma empresa que, para quem quer realmente ter um negócio comercial. Eu quero vender meu produto, eu quero comprar, eu quero exportar, enfim, seja o que for, a corporation é o mais indicado, eu vou dizer por quê. Ela é uma modalidade equiparada a uma SA no Brasil. Ela emite certificados de ações, porém a estrutura não é impactada pelo tamanho e nem pela receita gerada. Então, você pode ter uma corporation, uma LLC, seja o que for, qualquer tipo de modalidade para empresa que tem 1 sócio, para empresa que tem 10 sócios, para empresa que fatura milhões ou empresa que fatura 10 mil. Então, nos Estados Unidos, isso não é medido dessa forma. Então, todo mundo é igual, todo mundo tem a liberdade de começar do mesmo ponto. Tá? A uma LLC é uma empresa de responsabilidade civil limitada que traz proteção aos investidores internacionais. Estrutura indicada para compra e venda de imóveis do exterior, sem receita de aluguel.
eu vou explicar mais lá na frente um pouco sobre isso, sobre sem receita de aluguel, porque muda um pouquinho o cenário. Então, às vezes, você quer comprar um imóvel, mas você quer alugar. Outra vez, você quer deixar como casa de veraneio. Então, muda um pouco a parte tributária. Como olhar para isso? Porque quando você gera receita, você tem que pagar imposto sobre isso. Então, na hora de você comprar o seu imóvel, você tem que saber já mais ou menos o que você quer fazer com ele para saber o tipo correto de empresa que você vai adequar. Ok? Bom, o ativo. Definição do que é um ativo. Ativo é tudo aquilo que é um bem que tem um alto valor agregado. Então, pode ser um imóvel, pode ser um barco, pode ser um carro caro. Isso é visto como um ativo. Que, obviamente, todos nós queremos proteger. Afinal de contas, a gente trabalha a vida toda para poder comprar pelo menos um deles, né? Então, a gente tem que proteger isso. E isso se dá o nome de patrimônio. O conjunto, né, de todos esses ativos é o patrimônio que a gente tem para nossos filhos, para os nossos netos e por aí vai. Então, é muito importante hoje em dia que a pessoa que vai fazer a proteção de patrimônio, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, ela tem a formação dos advogados, a gente tem alguns para indicar, vocês devem ter o de vocês também, mas cada caso é um caso. Às vezes as pessoas querem uma receita de bolo, falar, eu quero proteger meu patrimônio porque eu não quero que a minha esposa saiba, eu quando falecer quero deixar para os meus filhos, mas não quero deixar para fulano. Enfim, cada caso é um caso e para cada caso tem uma estrutura diferenciada. Não adianta você querer comparar a sua situação com a de outro e achar que você vai copiar a mesma estrutura porque vai dar problema. Né? Então é uma coisa assim que a gente procura ter clientes aqui hoje presentes, nossos clientes, e que tem esse tipo de estrutura, mas a gente procura não invadir um pouco essa área de consultoria para o Brasil, porque eu acho que os advogados aqui sabem melhor do que a gente cuida sempre da parte dos Estados Unidos. Então, respondendo a última pergunta, que estava no slide anterior, a American Expert faz blindagem patrimonial no Brasil? Não, a gente indica quem faz, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto chamado Death Tax, tá? Qual é a diferença de eu comprar um imóvel em nome de pessoa física ou em nome de pessoa jurídica quando se fala de imposto de sucessão, tá? Então, já deve ser familiarizado com esse termo. Quando a gente compra um imóvel e é estrangeiro, a gente não reside naquele país, se a gente vier a falecer, tem toda uma burocracia envolvendo impostos com essa perda, né, com esse falecimento. Então, se eu tenho um filho e eu quero automaticamente deixar aquele imóvel para o meu filho, eu tenho que me programar para isso. Então, eu tenho que fazer a coisa certa desde a hora da compra. Além disso, eu tenho que pensar também nos impostos. Quanto que eu vou ter que dar para o governo se eu falecer ou não? Como eu pago ou como eu pago? Não existe nada ilegal. Tudo pode ser feito de maneira legal, dentro da lei, porém, numa estratégia diferenciada. Okay? Então, quais são as diferenças básicas em termos de sucessão? Se alguém vier a falecer, o proprietário do imóvel vier a falecer, qual é a diferença que isso impacta em pessoa física e pessoa jurídica? Bom, se eu compro um imóvel em nome de pessoa física, eu tenho que pagar 40% sobre o valor total como imposto de sucessão. É um valor extremamente significativo e, se a gente puder fugir dele, é bom. Quando eu compro em nome de uma LLC ou de uma Corp, veja bem, qualquer empresa, aqui não estou especificando o tipo de empresa, então pode ser uma corporation, tá? Ela tem isenção desse imposto de sucessão, porque o imóvel pertence à empresa, ela não pertence à pessoa física, e a empresa vai viver para sempre. Né? A empresa ela não morre, ela passa de donos, ela vai trocar de sócios, mas ela não morre, ela vai continuar sempre existindo. Então, por isso, tem-se a possibilidade de não pagar os 40% de imposto. Esse é o primeiro motivo, tá? E a isenção de imposto de sucessão, pessoa física. Em caso de falecimento dos donos do imóvel, o governo americano cobra 40% sobre o valor do imóvel como imposto de sucessão, Death Tax, e o IRS, que é o Internal Revenue Service, que é como se fosse o nosso fisco, dá o prazo de até 9 meses para declarar a morte do dono. Após isso, há uma multa sobre o valor a ser declarado e, de tempos em tempos, a porcentagem CID aumenta, acumulando o valor da dívida. Então, tem muitos clientes que chegam para a gente e falam: mas ninguém vai saber. Morreu, mas quem vai saber? Né? O governo americano sabe, a gente pode dar o nosso jeitinho, não é bem assim. Tá? Agora, mais e mais, as informações estão sendo cruzadas e, obviamente, você tem a escritura no teu nome
e você tem que estar declarando aquele teu imposto, você tem que estar dando satisfação daquilo ali, pagando, enfim, todas as taxas, e você vai ser descoberto em algum momento. E isso vai causar multa para você, porque vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, é bom fazer a coisa certa desde o início. Existe a possibilidade de quem já comprou imóveis em nome de pessoa física mudar para pessoa jurídica? Pode, não tem problema nenhum. A gente pode fazer isso. Só quem está pagando financiamento é que é um pouquinho diferente, que a gente tem que ver as normas do banco que está dando isso, porque se ele deu o nome de pessoa física, trocar no meio do processo às vezes é um pouco complicado. Isso vai de caso para caso. Mas é possível sim, não é uma coisa irreversível. Ai, e agora eu fiz errado? Não tem problema, tem sempre como consertar, tá? Já a isenção de imposto de sucessão em nome de empresa. Para evitar o imposto de sucessão, o ideal é que a empresa tenha como dona uma offshore, pois esta nunca irá falecer. Os cargos das empresas americanas não estão ligados diretamente com os donos das empresas. Logo, é possível ter pessoas exercendo cargos de confiança, como presidente, diretor, gerente, mesmo que estes não sejam apontados como sócios nos certificados de ações emitidos pela empresa. Então, a offshore, ela pode ser utilizada de novo, é tudo questão de estratégia. Tem pessoas que falam, eu quero ficar no anonimato. Eu não quero que as pessoas saibam quem é o dono da minha empresa. Assim, meu advogado no Brasil me orientou, ou por questões pessoais, eu não quero que saibam. Tudo bem, a gente abre um offshore. Essa offshore vai ser a dona do imóvel, e aí sim tem a empresa americana protegendo. Então, quer dizer, ele cria um guarda-chuva, onde isso faz com que você fique blindado, porque vai fazer a empresa Butterfly Limitada é dona do imóvel, mas cadê essa empresa Butterfly Limitada? Ninguém sabe onde é, então seu nome fica resguardado, tá? Isso aí é um dos motivos. Agora, em termos de impostos, pessoa física, isso é muito importante. Pagamento de cerca de 35% de imposto sobre o lucro. Então, a maioria de vocês são brasileiros residentes no Brasil que querem investir nos Estados Unidos e, para isso, compram um imóvel lá e continuam vivendo no Brasil. Ok. Vocês têm que declarar imposto de renda no Brasil. A lei de tributação com o Brasil e Estados Unidos não é de bitributação, é de complementação, reciprocidade tributária. Então, um complementa o outro. Não tem problema nenhum, você pode pagar o imposto lá e que for devido a diferença você pagar aqui ou vice-versa. Porém, se você tem um imóvel em nome de pessoa física, você está querendo dizer para o governo que, ok, eu tenho esse apartamento que custou 1 milhão e eu aluguei durante o ano inteiro, eu fiz rendimento com esse apartamento e eu ganhei dinheiro do território americano. Logo, eu tenho que fazer imposto de renda. Então, isso é uma coisa que não tem jeito, é lei. Você ganhou dinheiro no país, você tem que declarar. E se eu tiver um apartamento fechado? Se eu tiver um apartamento que não vou gerar receita, não vou gerar nada? Você tem uma empresa que vai ser dona do apartamento. De qualquer forma, eu tenho que dizer para o governo o que aquela empresa fez ao longo do ano. Esse é o correto. Talvez tem pessoas que não façam. Mas essa é a forma correta de evitar auditoria, de evitar problemas. Enfim, o IRS está sempre buscando um jeito de querer ir atrás de você para fazer você pagar o imposto. Então, 3 coisas nos Estados Unidos que ninguém foge. Child support, IRS, mas uma outra coisa que eles... O que é child support? Child support é verdade. Child support é quando você casa e por algum motivo você se separa e você tem que dar pensão alimentícia, né, para criança, enfim. Então é uma coisa que não perdoam, é cadeia mesmo. Tanto que de vez em quando a gente vê uns escândalos aí de alguns pop stars que não quiseram declarar imposto do que ganhavam, e enfim, acabam tendo que pagar por isso no tribunal. É DUI, não é não? Eu acho que é isso mesmo. O terceiro é DUI, tá vendo? Obrigada, Renato. É verdade, você dirigir sob influência, tá? Então, ou álcool, ou drogas, e também é uma coisa que não perdoam, ou você vai para a cadeia. Então, assim, são 3 coisas muito importantes que para o governo americano, se você não fizer à risca, você é um criminal. Você é um criminal e você precisa pagar por aquilo. Então, não brinca, tá, gente? Eu sei que, às vezes, aqui no Brasil não é bem assim, e é normal que a gente vá com a nossa mentalidade, com a forma como a gente trabalha aqui, e leve um pouquinho disso junto com a gente onde a gente for. Mas vamos tentar ficar só um pouco mais cauteloso de como a gente faz as coisas, porque tem consequências muito sérias. Você quer perguntar alguma coisa? Eu não sei se é pertinente agora, ou se você vai responder no final, enfim. Eu consigo enxergar esse benefício que você está apresentando de ter empresa e adquirir como pessoa física.
Mas a empresa ela também tem um gasto mensal, imagino eu, como acontece aqui no Brasil. Quando você não tem empresa, você tem contador, tem isso, tem aquilo. Na hora que você coloca na ponta do lápis, dependendo do rendimento do seu imóvel, não impacta? Bom, se você levar em consideração... Assim, Depende. É uma ótima pergunta essa. Porque se você comprou um imóvel, por exemplo, nas épocas de 2010, 2009, que estava a melhor época para comprar, você conseguiu comprar imóvel por 80 mil. Né, Rosana? Olha, na minha cidade você ainda consegue. Ah, é? Tá bom, eu moro em Orlando. Ok, então, ó, gente, Orlando, hein, é o lugar. É o lugar, ainda tem esse inventário. Porque em Miami você não acha lugar nenhum. Ah, você é bem velhinho, né? Então, o que acontece? Se você compra um imóvel de 80 mil, realmente, vamos parar para fazer a matemática, né? Você tem um gasto mensal de manter a empresa mínimo. Porque, na verdade, você não tem muita transação bancária e é isso que custeia para um contador, por exemplo, para estar fazendo a contabilidade disso, porque a transação do que entra, do que sai. Então, você tem um custo? Tem. Vamos botar, sei lá, quanto por mês, por ano? Oi? $20? $500 por ano. Depende. Eu, por exemplo, não cobro isso, tá? Porque tem imposto de renda também, porque você tem que fazer no final do ano. Então, vamos botar aqui no 900 a $1.000, tá? O valor custou $80 mil do teu imóvel. Aí você tem por ano $1.000 de gasto com ele. Tá bom. Aí você resolveu que você não vai alugar ele. Você tem o property tax, que você tem que pagar, que é como se fosse o nosso IPTU daqui. Isso já é mais um gasto, né, que você deduz. Então, são despesas que você começa a deduzir, tem que pagar do seu bolso, que se você tivesse uma empresa, a empresa está pagando e ela está no prejuízo. E você não tem que tirar do seu bolso para pagar. Então, tem umas outras situações que eu vou passar lá na frente que justificam muito mais do que só o imposto sucessório. E também já é um valor 40%, imagina, 80 mil é pouco? Mas na hora que você tem que deixar para o teu filho e você não está... É complicado, você tem que vender para ter que pagar o governo 40% que você investiu. Você, a partir de que valor que você recomenda o seguro de vida também que o pessoal tem feito? Eu acredito, Rosana, que o valor ideal para você começar a pensar nisso, porque o seguro de vida está muito ligado ao credit protection, né? Tipo assim, os credores virem atrás de você. Não, para abrir, se você compra em nome de pessoa física. Ah, sim. Olha, eu vou ser sincera, Rosana, eu não recomendo isso, porque para mim, como contadora, como profissional, não é a forma correta de fazer, porque ele fica protegido até certo ponto com o seguro. Tem outras coisas que acontecem que o seguro não vai te proteger. Entendeu? Então, eu particularmente... Vou chegar lá para te explicar. Então, arresto, Simone, é importante citar para o arresto por um processo judicial, o seguro não cobre. se você mata alguém no meio da rua, você está dirigindo no meio da rua, você mata alguém, ou se algum sócio decidiu ir atrás de você com teus bens, porque você, por algum motivo, achou que roubou ele, enfim, seja qualquer briga que você tenha pessoal, nem sempre o seguro vai te cobrir isso. Então, tem várias possibilidades, várias situações que podem acontecer no dia a dia normal que, o seguro prevê as situações básicas, enfim, mas não tudo. Então, é uma coisa assim que eu deixo a cargo do cliente, mas eu faço questão de explicar da forma como eu faria e o melhor que seria para o cliente. Mas ele pode contratar sim, Rosana. A parte de LLC Corporation, como eu expliquei para ainda agora, tem a dedução de despesas e reduzir o lucro do pagamento do imposto. Então, tudo que é despesa do apartamento, manutenção, condomínio, enfim, a gente gera despesas que a gente vai abatendo e vai criando, obviamente, um déficit aí, né, um prejuízo na empresa, que você acaba no final do ano, se você não tem aluguel, sempre ficando com prejuízo. E, obviamente, você não precisa pagar imposto da empresa. Você precisa declarar, mas você não tem imposto a pagar. Coisa que pessoa física, não tem jeito. Você vai deduzir imposto da onde? Você vai ter que apresentar no Brasil aqui que você pagou lá de qualquer forma. Tá? Então, esse é outro aspecto muito importante. Evita a obrigatoriedade de pagar imposto. LLC Corporation. Quando o imóvel está em nome de uma empresa, todas as despesas provenientes do imóvel, água, luz, condomínio, reforma, TV a cabo, etc., podem ser contabilizadas em nome da empresa. Desta forma, as despesas são deduzidas da receita do imóvel e evitam, na grande maioria dos casos, o pagamento de impostos. Na corporation, o prejuízo pode ser acumulado de um ano para o outro, a fim de ser deduzido de um possível lucro que a empresa venha a ter.
Caso haja lucro, é necessário pagar imposto de renda sobre o lucro, iniciando na cascata de 15% em média e chegando a 25% para o lucro líquido. É importante citar isso, tá? Então, receita menos despesas, lucro que sobrar, aí sim você paga imposto sobre aquilo. Simone, é importante salientar também, quando a gente fala de lucro líquido, porque aqui no Brasil, quando nós temos, tira IR, contribuição social, mas PIS, COFINS, ISS e ICMS é cobrado porque é sobre faturamento. Lá não. Lucro líquido, deu lucro, paga, deu prejuízo, não paga. É simples. Ok? Aqui no Brasil se confunde muito com todas essas cascadas. Obrigado por ter observado isso. Então, assim, é por isso que a gente tem o Eduardo, que sempre complementa muito a visão de vocês, porque eu já estou fora há muito tempo. Então, vocês têm a oportunidade de comparar aqui com a realidade de lá, em termos de impostos detalhados, é muito importante. É claro que isso é uma piada, né? Pois não. Existe algum outro imposto sobre a receita bruta, tipo como nós temos aqui ICMS? É isso que ele acabou de explicar aqui, a descascata, enfim. Lá nos Estados Unidos, os principais, em termos de empresa, tá? Seja ela para proteção de patrimônio ou não importa qual é o ramo de atividade da empresa. Você só tem um imposto para pagar uma vez por ano, que se chama imposto de renda estadual e imposto de renda federal, tá? Somando os dois, cada estado rege o seu estado e cada um tem o seu percentual referente ao imposto estadual, tá? Que na Flórida é 5,5%. Se você o federal, obviamente, ele tem igual para todo mundo. Se eu juntar, por exemplo, na Flórida, vai dar uma média entre 15% e 25% sobre o lucro líquido, tá? Depois disso, só tem mais um imposto que é muito comum, que a gente já foi às compras várias vezes, a gente já viu na hora que a gente tem que desembolsar o sales tax, né? Que é o famoso 7%, 6%, enfim. Ele é como se fosse o ICMS no Brasil, só que cobrado no ato da compra. Então, é repassado para o consumidor na hora da compra. É diferente daqui, que o Eduardo pode explicar melhor, mas que vocês acumulam de tempos em tempos para reportar isso para o governo. Não é um custo para a empresa, né? Então, você faz o recolhimento no ato da compra e depois, num determinado período, repassar para o governo. Então, acaba não sendo um custo para a empresa esse imposto, né? Então, lá realmente não tem o que nós temos aqui de PIS, COFINS, não. É só os dois, o federal e o estadual. Acabou. Né? E em cima do resultado. Deu prejuízo, não tem nenhuma caixinha de surpresa após. E outra é anual. Não é? É anual. Isso, Anual. anual. Isso também é muito diferente. Sim. A gente até vai fazendo os cálculos de provisão para você até fazer uma reserva, mas é anual. Apurou a declaração, deu lucro, paga, deu prejuízo, não paga. É muito simples a sistemática deles. Tá? Isso é um grande incentivador, né, para que realmente atraia tanto investidor para os Estados Unidos. Eu sou suspeita para falar, mas os Estados Unidos me acolheu e eu sou muito grata a isso, porque tem um senso de justiça e de liberdade muito grande de expressão. Então, se você quer trabalhar e você quer produzir, o país te dá subsídios para que você... exato, né? Então, é difícil não gostar e é difícil não se apaixonar por essa filosofia americana de business, né? De negócios. Então, ele dá ferramentas para você poder crescer dentro do país dele, porque ele sabe que ele vai gerar lucro para ele. Então, essa é a forma mais básica, né? Vamos todos ganhar juntos. É diferente daqui, né? Então, é uma coisa assim que você consegue visualizar a matemática muito rápida. Então, você consegue se planejar muito bem. Por quê? Porque não tem caixa de surpresa. Então, se você está começando o seu negócio com capital de 200 mil, você já sabe, ok, bom, no primeiro ano eu vou ter de investimento mais ou menos tanto, porque, obviamente, no início é investimento, você tem que gastar, é custo, é normal, isso para qualquer empresa. Depois de tanto tempo, ok, eu já espero receber tanto de volta, vou ter que pagar tanto. Então, é simples, você vai seguir aquela metodologia até o final. Não vai aparecer nada no meio que vai te tirar totalmente do foco do que você planejou no início. Então, isso é uma coisa assim, bastante significante. Ok, agora falando de Credit Protection, que a Rosana trouxe a história do seguro, tá? Numa empresa, LLC, pessoa física, processo civil, porque nos Estados Unidos tudo gira em torno de lawsuit. Quem vai lá bastante, tem conhecimento, sabe disso. Existe uma cultura que as pessoas parecem que às vezes até querem se tirar um pouquinho de vantagem e processar, tudo é processo.
Então, os advogados amam rir de boca a boca, de canto a canto, porque é aí onde eles fazem realmente bastante dinheiro. Então, o Credit Protection, a gente está avaliando um outro cenário. Você mora no Brasil, você aluga um carro, você tem que andar lá de carro, na Flórida e a maioria dos outros estados, certo? Acontece alguma coisa, você mata alguém no meio da rua, você atropela alguém sem querer no meio da rua, você causa algum dano para terceiros no meio da rua. Até que ponto o seguro vai proteger você? Eu não trabalho com seguro, mas o que eu tenho visto quando voltam para mim, os clientes voltam para mim, é que não vale a pena. Porque acaba o liability sendo muito alto, a proteção e o que tem que pagar, enfim, acaba não valendo muito a pena. Somente pelo fato de você abrir em nome de uma empresa, já por si só, já resolve o problema sem você gastar extra com seguro, tá? Então, no caso de empresa, só terminando aqui, Eduardo, que é importante eles saberem disso, a empresa, ela absorve para ela o dano. Então, a Maria, que é dona da LLC, que é dona do imóvel, botou o imóvel no nome da LLC. A LLC passa a ser dona do imóvel. Então, a Maria, ela não tem corresponsabilidade civil nenhuma com o dano que ela causou. Pode até dar ganho de causa, tudo bem, vou ter o papel para eu colecionar para o resto da minha vida, mas eu não vou ser obrigada a pagar por aquilo. Por quê? Porque o dono do imóvel é uma LLC. E se a LLC só tem aquele imóvel como ativo, por lei, ele não pode ser vendido para pagar nenhum dano causado. Então está invertido ali, eu acho. Está invertido. Não estão protegidos. Pessoa física tinha que estar do outro lado, do lado esquerdo. O slide está invertido. Ok, obrigada pela... Então, com pessoa física já é o contrário. Então, você não está protegido com pessoa física. Porque você tem que... Nossa, o que acontece? Eu tenho um imóvel que vale 1 milhão no meu nome de pessoa física. Eu tenho que pagar... A corte determina que eu tenho que pagar 500 mil. Porque alguém caiu, quebrou a perna, ficou paralítico dentro do meu apartamento fazendo um serviço de manutenção, seja o que for. Realmente, eu vou ter que pagar aquele dinheiro. Por quê? Porque está no meu nome. Então, eu me tornei corresponsável daquilo. Pode falar. Nos Estados Unidos não tem a figura do que seria mais ou menos o bem de família? Existe. Então, o bem de família é justamente isso. Mas, assim, né? Não é absoluto, mas aqui tem uma proteção. Porque você mora no Brasil. Então, mas lá não tem. Tem, até certo ponto. Mas o mais importante é o seguinte: você tendo uma empresa e tendo um apartamento por empresa, um apartamento, caso seja que for, um imóvel por empresa, aquela empresa é o único bem que ela tem, o único ativo, é único. É como se fosse o direito de família para a empresa. Então ele não pode ser tocado. E na pessoa física não tem isso. Não tem. Não, mas Então tem que ter uma questão, você tem que ter uma empresa específica para cada imóvel. Exatamente. Porque se você coloca 2 imóveis, 3, um condomínio inteiro, Não, se você tem a sua própria empresa com movimentação... operacional, exatamente. Não resolve. Então, você acaba confundindo, trazendo para você um imóvel que você pode correr risco lá na frente e desestrutura tudo. Em vez de estruturar, desestrutura tudo. Você confunde tudo e no final tem que pagar, bota no bolo de qualquer forma. Não, a questão era essa. Será essa? Ter mais imóveis numa única... Não, não recomendamos, tá? Mesmo a corte sabendo que você é o proprietário dessa LLC? Não é ilegal. Não é ilegal, mas sabe que você foi o responsável pelo acidente. Não vão... Não, eles vão emitir para você que você é responsável, que você tem que pagar. Só que você não mora lá e quem é dona do imóvel é uma LLC. Ponto. E se você mora no imóvel? Bom, aí você está mudando. Você mora no imóvel. Aí você está mudando totalmente o cenário. Porque se você mora no imóvel, supostamente para os Estados Unidos, você tem permissão de morar no país. Se você tem permissão de morar no país, você declara imposto de renda. Se você declara imposto de renda, recai sobre você. Então, cada caso é um caso. Eu estou trazendo aqui o mais comum, caso de investidores, tá? Então, isso varia. Pois não. Eu ia deixar para depois, mas parece que é meio pertinente. Eu fiz tudo legal, tal, ou cometeu, teve um acidente ou não, tal. Eu tenho um imóvel, uma LLC para cada imóvel. Amanhã eu quero vender meus imóveis, fechar minhas empresas e trazer para o Brasil. Qual é a tributação? Bom, no Brasil você responde. Porque Não, em termos americanos eu respondo. trazer o dinheiro para o Brasil. Eu vou até Vou colocar... tirar de lá e trazer para cá. É vou até isso. colocar uma situação... É porque quem mais- determina essa norma, só deixar claro que pode ser dúvida de outras Porque daqui pessoas. pra lá, desde que o dinheiro seja tributado, você
Você não paga. É, mas... Remeter dinheiro, nós eu não vamos- pago. Como, O dinheiro é legal, como nós eu não estamos já pago. em cima do horário, nós estamos na É. próxima palestra, Já? eu vou estar aqui na sala, na mesa da América Expert, vou ter o prazer de conversar com todos vocês, com a Simone também, para tirar essas dúvidas, porque realmente quando a gente entra nessa matéria, tanto da parte tributária lá dos Estados Unidos como aqui no Brasil, realmente gera muita dúvida. Vamos estar disponível aqui para poder conversar com todos vocês individualmente, como eu já fiz até com o Jorge, né, Jorge? Já batemos papo, mas nós vamos estar à disposição. É, porque existe uma linha de fronteira que as pessoas têm que entender. Aqui no Brasil, quando recebe, quem dita as normas é a Dilma. Então, é cada país. Mas é como se Quando fosse no eu estou começo, nos Estados a tributação Unidos. é complementar, né? Exatamente, a lei de complementação, como eu falei no Lei de início. complementação. Exatamente. Se você tem um dinheiro legal aqui, você pode remeter para lá dentro do mesma titularidade sem ônus. Ok. Eu tenho uma conta lá e eu remeto dinheiro para lá e não tem ônus. Declarada no Brasil. Não tem problema nenhum. É totalmente legal. É como uma offshore. Ok. Só que se eu quiser vender meu patrimônio todo lá, daqui 10 anos eu quero voltar para o Brasil, eu não quero mais nada. Como é que eu faço? Aí o Vou Eduardo vai te tributação. responder, porque está falando sobre legislação brasileira, tá? Só Não, para deixar legislação claro. americana. Não, de acordo com a legislação americana, você pode vender e você pode mandar para onde você quiser o dinheiro. Ah, então, isso Normal. é Não, mesmo. zero. Zero. Mais uma pergunta. Pois se não. eu tiver um imóvel que vale 100 mil dólares, daqui a 5 anos ele queira vender por 300 mil. Ok. O ganho de Vai ter capital. lucro na operação, Sim, você vai ter que. capital. Sim. Vai ter que tributar lá. Sim, claro. Aí se chama um imposto chamado FIRPTA, tá? É um imposto que justamente quando você tem essa diferença entre o valor que você comprou e o que você ganhou na venda, e vai ter uma taxação em cima disso. Se chama FIRPTA. Nosso website está explicando bem sobre isso. Mas é LLC, o imposto é menor se fosse pessoa física, é isso ou não? Sim, é imposto menor, mas de qualquer forma você tem que pagar o FIRPTA, porque não tem jeito, você teve ganho, de novo, ele quer um pedaço dele, do bolo. Os Estados Unidos não vai deixar você fazer dinheiro e não querer a parte dele, Essa né? entrada, essa retomada Brasil, existe um valor, uma porcentagem já pré-definida ou cada caso um caso? Em termos de imposto, quando chega no Brasil, aí ele vai responder daqui a pouquinho, lá na salinha. Porque aí de Brasil é com ele. Entendeu? Quando entra no país é com ele. Eu falo pelos Estados Unidos. Quando sai de lá, não tem nada. Você pode mandar, que eles não cobram nada em cima disso. A não ser o ganho de capital. Agora, quando chega aqui, aí já é com ele. Ok, gente, eu só vou dar uma sumarizada aqui, rápida. Sumarizada foi ótimo. Enfim, evite prejuízos maiores em caso de um processo civil. Quando se tem uma LLC, é uma empresa de responsabilidade civil limitada, e caso alguém seja algum prestador de serviço, como eu coloquei, visitante ou mesmo locatário, vier a sofrer danos e acidentes dentro do imóvel, você não será obrigado a vender seu bem como indenização. O juiz pode até dar ganho de causa à vítima do acidente ou dano, porém, como o imóvel é ativo da empresa, o mesmo será protegido, não podendo ser vendido com pagamento da dívida. Tá? Passa rápido aqui. Evita prejuízos maiores em caso de processo civil. Pessoa física, mesmo tendo seguro de liability do imóvel, foi justamente isso que a Rosana perguntou, caso alguém vier a sofrer danos ou acidentes dentro do imóvel e o juiz der ganho de causa à vítima, a justiça vai obrigar a pagar o valor total da indenização, mesmo que para isso seja necessário vender os ativos. Então, quer dizer, o seguro, ele não cobre isso. O fato de a empresa ter a corte dizendo que tem que pagar, mas está no nome da empresa, não pago. Já não acontece com o seguro. Mas, Simone, se eu for condenada, eu, empresa, sou condenada, e enquanto eu tenho imóvel, está protegido. Se porventura, em algum momento, eu resolver vender este imóvel, Desprotegeu. aí eles pegam o dinheiro do meu Tá claro, né? Porque você descaracterizou a proteção. Né? Isso aí, enquanto tem imóvel. Pois não. Uma pergunta. Aqui funciona um pouco diferente, porque quando você tem uma ação sobre a pessoa jurídica, ela não paga, despersonaliza a jurídica e vai para a física. Lá numa LLC com um imóvel só, esse risco não existe. Não, porque você abriu a empresa com apenas exclusividade, porque ele falou, não para operacionalizar, não para ganhar dinheiro, mas apenas para proteger o seu patrimônio. Tá? Bom, prazo em média no máximo de 2 semanas para a empresa estar aberta. O processo é todo feito online, não precisa grandes burocracias, apenas cópia do passaporte, cópia dos documentos da empresa que você, da propriedade que você comprou, que se chama o deed, né, que é a escritura. Falta um pouquinho, por favor, não só. E o documento necessário é passaporte e comprovante de endereço atual. Pode. Essa cópia do passaporte precisa ser autenticada pelo consulado? Não. É só mesmo escaneado. Tudo online. É bem simples esse processo, tá? Pode passar, Ivan.
Além de proteger a propriedade, a offshore, tá? Eu só queria finalizar um pouquinho com a offshore, porque é importante vocês entenderem isso. Além de proteger a propriedade, é possível proteger também o seu nome, ou seja, você fica no anonimato. Então, eu não quero aparecer, como eu expliquei anteriormente. Então, eu faço com que, para que o nome dos donos do imóvel não apareça em nenhum arquivo público, porque a Flórida principalmente é um public record. Então, tudo que você faz, você pode ser, né, Renato? Renato passou por isso, nosso cliente, tá aqui, vai contar a história. Então, as pessoas têm acesso. Então, se digitar lá o seu nome ou o nome da sua empresa, infelizmente, vai aparecer. Então, assim, as pessoas às vezes optam pela offshore justamente por isso, porque ela vai aparecer como fulano, sei lá, Butterfly Limitada. Mas quem é Butterfly Limitada? Quem é que está por trás dela? Ninguém sabe, ninguém viu, nem vai saber. Tá? Então, isso é uma solução bastante interessante para isso. Para isso, então aqui, só mostrando, ficaria... Estamos dançando. Bom, só recapitulando, seria a offshore, que é a dona da empresa americana, que é dona do patrimônio. Tá? Então, empresa americana protege o patrimônio. Seu nome não aparece em lugar nenhum, como vocês podem ver. Tá? Essa estrutura perfeitamente legal. É ótimo porque offshore não paga imposto. Pois não. Alternativa de país? Sim, eu recomendo alguns. Depois você me pergunta, eu te passo direitinho. Sim, porque, como eu falei, hoje em dia com o money laundering, né, com a lavagem de dinheiro, alguns países estão exigindo mais documentos que outros, mais burocráticos. Então a gente tem que meio que dançar para tentar... Quem está melhor agora, né? Mas é tranquilo, dá para fazer bem ainda. Pode passar, Eduardo. Então aqui só ilustrando de uma forma diferenciada, offshore, proteção de ativos, planejamento tributário, sigilo e proteção de fontes de destino. Tá? Então, fica difícil manter o acompanhamento quando você tem uma offshore, mesmo para operacionalizar, porque você pode encaixar uma offshore também numa estratégia para operacionalizar. Isso é um pouquinho mais complexo, mas é possível. Então, o que acontece? Você fica assim no tracking da fonte, ou do destino, do sigilo, não tem que pagar imposto, quer dizer, é muito bom, é muito bom. Então, assim, não é à toa que tem se tornado mais e mais as pessoas tendo esse conhecimento e querendo fazer essa estrutura. Só um pouquinho das mídias que a gente já saiu, Folha de São Paulo, enfim, nem tantas, só botei. Obrigada. Gente, a gente vai estar na salinha ali do lado, tá? Obrigada pela presença de todos. E a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Só está correndo um pouquinho por causa do tempo. Desculpa aí.